Meus amados irmãos, eu quero vos saudar nesta manhã com a paz do Senhor Jesus. Primeiramente, é um motivo de alegria podermos adentrar as suas casas nesta manhã, mais uma vez, para podermos estudar juntos a palavra do Senhor em nossa escola bíblica dominical. Infelizmente, ainda estamos com esta restrição que nos impede de nos reunir no templo, para estarmos juntos orando, louvando a Deus, aprendendo as lições da escola bíblica dominical, mas nem por isso deixamos de aguardar ansiosamente por este dia em que tudo isso será resolvido, voltaremos ao convívio dos irmãos, à comunhão, mas vamos aproveitar os recursos que nós temos à nossa disposição para dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus, que tem como objetivo edificar a nossa vida, nos fazer crescer espiritualmente e nos fortalecer no Senhor. Para iniciarmos o trabalho dessa manhã, eu te convido para fazermos juntos uma oração, pedindo a Deus a sua graça, a sua orientação, para que possamos estudar a palavra do Senhor, contando com o auxílio do Espírito Santo para esclarecer em nossas mentes, em nossos corações, aquilo que é a vontade de Deus. Meu amado Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, por me conceder mais um dia com vida e por me dar esta oportunidade de, através deste recurso, deste meio, podemos adentrar ao lar dos teus filhos para mais uma vez falarmos da tua palavra. Eu espero, Senhor, que ao lar de cada um dos teus servos esteja amparado pelas tuas misericórdias e quero te pedir, Senhor, que a tua boa mão continue estendida sobre cada um deles. Ajuda-os, fortaleça-os, dai da tua graça, dai paz, dai alegria, consolo. Senhor, abasteça o lar dos teus filhos com saúde, abençoa o lar dos teus filhos, Senhor, com o pão de cada dia. Quem sabe algum dos teus filhos estão desempregados, mas que o Senhor possa alcançar o seu lar com a bênção, abrindo porta de emprego. Ainda, Senhor, que a situação do mundo, do nosso país seja contrária a isso, mas Tu és um Deus que tem o controle sobre tudo e sobre todos, e é isso que vamos estudar nesta manhã. Ó Pai, carecemos do auxílio do Teu Espírito Santo, para que possamos estar sensíveis à Tua palavra e para que possamos entendê-la. Permaneça conosco, nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos então dar continuidade. Nós vamos louvar a Deus com o hino da nossa harpa cristã. Eu te convido a abrir a sua harpa e nós vamos juntos louvar ao Senhor com mais uma família que foi convidada para participar conosco, enviando este hino que foi gravado no lar dos nossos irmãos, mas que nós vamos participar nesta manhã. Abra sua harpa e vamos juntos louvar ao Senhor. Irmãos em Cristo Jesus, é um grande prazer e satisfação em poder participar deste grande evento que é a Escola Bíblica Dominical. Nós iremos louvar o hino 200, o bondoso amigo, e os irmãos podem acompanhar em seus lares, amém? Vamos lá? Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus
eterno. Vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam. Conta isso em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou. Quando vai levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Amém. Deus abençoe vocês. Muito bem, meus irmãos, retornamos, louvamos a Deus com o hino e agora nós vamos dar sequência à nossa Escola Bíblica Dominical, estudando a quarta lição do nosso trimestre. Nessa lição que nós vamos falar a respeito da iluminação espiritual do crente. Então eu te convido para que você possa abrir a sua revista da Escola Bíblica Dominical. Nós já compartilhar o conteúdo para que você possa também acompanhar conosco. E hoje, então, nós vamos falar sobre a iluminação espiritual do crente, a quarta lição desse trimestre que estamos estudando. Hoje, dia 26 de abril de 2020. O nosso texto áureo ele está registrado no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 17, que nos diz assim: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. Nossa verdade prática diz: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Então é sobre isso que nós vamos conversar e estudar nesta manhã. Lembrando que já estudamos na aula passada a respeito da eleição, a respeito da predestinação e já temos o conhecimento do que isso significa. A nossa leitura bíblica em classe, ela está registrada na carta aos Efésios, do capítulo 1, do versículo 15 até o versículo de número 23, e eu te convido para acompanharmos esta leitura que nos diz assim: Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio,
e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. E o versículo 23, que diz assim: que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, graças a Deus. O ponto central da nossa lição diz que a herança de preciosas riquezas espirituais conferidas aos eleitos faz parte da vocação ou da eleição do crente. Então é baseado nisso que nós vamos falar nesta manhã. Meus amados irmãos, logo na introdução, o comentarista ele nos traz aqui uma descrição onde ele diz assim: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença dividida, ação de graça, oração intercessora e confissão de louvor e exaltação. Então essas três partes que ele encontra aqui, essa organização na oração do apóstolo Paulo. E ele diz que nessa sentença somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito Santo para compreender a dimensão ou até onde vai a nossa chamada e herança divina e entender a grandeza do poder de nosso Deus. Então é a respeito disso que nós vamos falar. Então, no tópico 1, que fala sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória, nós já encontramos aí algumas coisas importantes. Primeiro, que os salvos ou os eleitos, lembrando daquela ilustração que nós fizemos na última aula a respeito da eleição, né? Quem é o eleito? Todo aquele que está na embarcação, que é Cristo, que vai rumo à salvação, rumo ao céu de luz. Então, todos que estão em Cristo são eleitos ou são salvos. E aqui o comentarista destaca falando assim: precisam ser iluminados. Então, a partir do momento que eu recebo a salvação em Cristo, a partir do momento que eu faço parte, eu sou um integrante desta embarcação que vai rumo aos céus, eu preciso ser iluminado, ou seja, eu preciso ter clareza, eu preciso compreender quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Então, primeiro, a esperança da vocação, aquilo que eu espero, é aquilo que eu estou aguardando receber. Nós não servimos a Deus e a Bíblia nos diz muito claramente em várias passagens, até falamos bastante a respeito disso na aula passada e usamos até o exemplo do apóstolo Paulo, onde o apóstolo nos diz lá em Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E ele fala sobre a coroa de justiça que está reservada não só a ele, mas a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. O que é isso? É esperança. Nós estamos lutando, estamos batalhando neste mundo porque esperamos a nossa redenção, esperamos o cumprimento pleno de todas as promessas de Deus para aqueles que são eleitos em Cristo Jesus. Então aqui o salvo ele precisa ter essa clareza. O que eu espero? Existem várias religiões no mundo e cada religião espera em alguma coisa. Todas essas religiões, o fundamento de esperança dela é um fundamento que não se sustenta. Mas o nosso fundamento, aquilo que nós esperamos, é real, porque está firmado em Deus. E Ele deu garantias de que isso realmente irá acontecer. Então, precisamos ser iluminados para compreendermos a esperança e também as riquezas da glória da herança que o Senhor preparou para nós. Quais são essas riquezas? O que é? Para aprendermos a valorizar. Então, é sobre isso que nós vamos
falar, e nós organizamos então os 3 pontos aqui deste primeiro tópico, que é ação de graças e intercessão. Depois nós vamos falar sobre a oração intercessória, a esperança da vocação, e sobre as riquezas da glória e a sua herança. Então, começando pela ação de graças, aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, capítulo 1 de Efésios, vamos ler só para a gente lembrar, carta aos Efésios, capítulo 1, o versículo 16, ele diz assim: Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Que coisa interessante, que exemplo, né? A questão da intercessão. Isso nos mostra uma coisa e já nos serve de um grande aprendizado, principalmente pela posição que Paulo ocupa na obra de Deus, no reino de Deus. Nós vemos, meus irmãos, que Paulo foi chamado para uma obra bem específica, né? De levar o evangelho aos gentios, de sofrer pelo evangelho de Cristo. E Paulo, um homem cheio de graça, um homem com autoridade, imagina hoje o apóstolo Paulo nos nossos dias, né? Seria um homem respeitado onde ele chegasse, as pessoas iam recebê-lo de uma forma muito cordial, né? Muitos, quem sabe, até dando uma exaltação até infundada, né? Porque por mais que nós devemos honrar aos homens, não devemos esquecer, e foi isso que Paulo mostrou muitas vezes, que todos nós somos iguais perante Deus. Então, uma coisa é honrar, outra coisa é bajular. Então, Paulo seria muito bajulado entre os homens, né? Mas nós vemos aqui que ele nos dá um exemplo: não cesso de dar graças a Deus, né, por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então, a importância que nós temos de apresentar as pessoas. Tem muitas pessoas que oram apenas por si, esquecem de interceder pelo necessitado. E quem é o necessitado? Somos todos nós, a nossa família, os nossos filhos. Neste momento que nós estamos passando, orar pela nossa nação, precisamos de uma ação de Deus em tudo isso, né? O movimento político, os interesses dos homens em todas as coisas, porque as pessoas, de uma forma geral, buscam as coisas desta terra, o poder terreno. Precisamos orar e interceder para que Deus haja com a sua misericórdia, né? Então, não podemos deixar de interceder. Então, essa já é uma primeira lição que o apóstolo Paulo nos dá. Ele fala que essa ação de graça é pela vida dos eleitos. E ele fala a respeito das bênçãos espirituais que os irmãos já receberam. Primeiro, a eleição. Nós aprendemos na aula passada. O que é eleição? É eu entrar na embarcação, no barco que vai rumo ao céu. Então, este rumo ao céu é a predestinação. A filiação. Deus nos adotou em Cristo. Falamos a respeito disso também na aula passada, que entre os judeus não era uma coisa normal a utilização deste termo, mas entre os romanos ele tinha um significado muito importante, o termo da adoção. Dava direito à pessoa ao nome e também à herança sobre tudo aquilo que ele ia ter sobre os bens daquele que o adotava. Então é importante nós lembrarmos disso. E também sobre o dom do Espírito Santo. Ele dá graças a Deus pelos dons do Espírito Santo. Lembrando que o dom do Espírito Santo ele é dado à igreja. Ele não é dado para a pessoa administrar o dom ou usar o dom da forma que ela acha que tem que ser, ou para se colocar, ou para isso ou para aquilo. É para a edificação do corpo. Lembrando que quando Cristo trata, ele trata com a igreja. E a Bíblia diz que a igreja é o corpo, formado por muitos membros. E isso reforça o quê? A interdependência que um membro tem do outro. Que a mão tem dos dedos, que o dedo tem da unha. Cada um tem uma função
específica. E aqui ele também fala que nós precisamos do ensinamento de Deus para termos pleno conhecimento de quão maravilhoso é o Evangelho, ensinamento de Deus. Tudo o que nós conhecemos porque Deus revelou a nós. Se Deus não tivesse revelado, nós não teríamos conhecimento. Nós falamos na teologia que a teologia é o estudo a respeito das coisas de Deus. E nós só estudamos as coisas de Deus porque Deus revelou, porque senão não teríamos condições de conhecer. Então, o que Deus quis que nós conhecêssemos, ele deixou registrado na sua palavra para o nosso conhecimento. E aqui, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 15, 1 Coríntios 2, eu te convido para lermos 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15, que nos diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, se nós temos essa condição de compreender o que é espiritual, nós precisamos valorizar isso, porque não são todos que compreendem. Para muitos, o evangelho é loucura, mas para nós que cremos, é poder de Deus para a salvação. Graças ao nome do Senhor. Também o apóstolo roga que os crentes, né, não é os crestes aqui, que os crentes recebam o espírito de sabedoria e de revelação, que está em Efésios capítulo 1, versículo 17, onde ele diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então, por isso que nós devemos pedir a Deus. A Bíblia nos fala em uma outra passagem: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá deliberadamente e a ninguém lança em rosto. Então, se temos que aprender, se temos que compreender alguma coisa da palavra de Deus, é através de Deus. É através disso que o apóstolo pede ao Pai, pede a Deus pelos irmãos, né? Para que vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, para verdadeiramente sermos espirituais e discernirmos as coisas espirituais, como lemos há pouco em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15. Agora vamos falar um pouco a respeito da oração intercessória, que está aí na segunda parte, que é a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da vocação. Então ele pede que os crentes sejam iluminados pelo Espírito Santo. Para quê? Para que eles conheçam, e não só conheçam, mas para que experimentem profunda e espiritualmente os privilégios da vocação. Meus irmãos, falando a respeito de conhecer e experimentar, nós podemos usar uma ilustração que é de uma coisa ou de coisas que nós conhecemos e vivemos no nosso cotidiano. Por exemplo, comida, né? Falarmos que conhecemos determinada comida, por exemplo, vou usar aqui um exemplo, comida japonesa. Todos nós conhecemos a culinária japonesa, que inclusive é uma culinária muito apresentável, né? Muito estética, muito bela a composição dos pratos, trabalho de cores e tudo mais. É algo que enche os olhos. Então, se alguém perguntar, você conhece comida japonesa? Conheço. É aquela comida lá que você come com pauzinho. Muita gente usa até a expressão, né? Eu conheço, aqui é comer peixe cru. Né? Muito bem, você conhece, mas você já experimentou? Então, uma coisa é conhecer, outra coisa é experimentar.
E aqui o que o apóstolo está pedindo é que os irmãos não só conheçam, mas os irmãos vivenciem de forma profunda e espiritual os privilégios da vocação. Não é ficar na margem, é ir para o meio. Glória a Deus, e é isso que nós precisamos ter consciência. Deus não nos chamou para ficar nas bordas. Deus nos chamou para estar no meio, para batalhar pela sua obra, para somar forças, para glorificar o reino de Deus nesta terra. Para isso nós somos eleitos, para isso fomos salvos, para sermos igreja, para que o nome do Senhor seja glorificado em nós, para que não apareça um ou outro, mas para que Cristo apareça em nós. Como o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala, quando houve lá uma disputa entre os irmãos, que os irmãos passaram a atuar com partidarismo dentro da igreja. Eu sou de Pedro, né, de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e ele fala, quem são estes, senão cooperadores da obra do Senhor? E aí depois ele acrescenta, nada é o que planta e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então precisamos ter clareza a respeito disso. Então, continuando, esses privilégios da vocação, eles envolvem passado, presente e futuro. Olhando para o passado, nós temos que lembrar que o primeiro privilégio que nós temos foi a nossa vocação. Deus nos chamou. E quando ele nos chamou, estando nós perdidos em pecados e ofensas. Pedro fala a respeito disso na sua carta. E aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, eu te convido para nós lermos. 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 9, olha o que Paulo escreve aqui. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, lá no passado. E aqui ele destaca, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito, ou seja, porque ele quis, e pela sua graça, porque ele quis fazer mesmo não merecendo cada um de nós. Então, esse é um grande privilégio que já obtivemos no passado, mesmo antes da fundação do mundo. Deus nos elegeu em Cristo. Mais uma vez, não estamos falando da eleição que Deus escolheu um e jogou fora o outro, mas todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e reconhecem a salvação em Jesus Cristo. No presente, aqui o apóstolo vai destacar e o comentarista ele faz essa análise, tudo isso está dentro da lição. Ele diz que nós somos chamados, primeiro, para o serviço. Irmãos, nós somos chamados para trabalhar. A harpa cristã tem um hino que diz lá: eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. E aí vai o hino cantado, o hino que fala a respeito dessa mensagem, a disposição para o trabalho. E as pessoas muitas vezes não querem trabalhar. Muitas vezes as pessoas receberam todo esse benefício da salvação e não fazem nada para retribuir a Deus que o salvou. O salvou e pagando um preço muito alto de ver o seu filho inocente padecendo numa cruz, sendo esbofeteado, sendo xingado, sendo humilhado, morrer furado em uma cruz, sofrendo por amar a mim e por amar a você. Então, meus irmãos, somos chamados para o serviço. E eu acrescento mais uma coisa em relação a isso. O tempo está se abreviando. E a Bíblia nos fala, os escritos de Salomão, quando lemos Provérbios, Eclesiastes, muitos provérbios e alguns versículos de Eclesiastes nos alertam sobre a questão do tempo e de valorizarmos a sabedoria e o conhecimento. E lá em Eclesiastes ele acrescenta que na sepultura para onde vamos não há obra, não há ciência, não há conhecimento. Então, se temos que fazer alguma coisa, precisamos fazer no tempo que é já. Não podemos deixar para amanhã
o que podemos fazer hoje, porque amanhã, como nós cantamos no hino, muitas vezes para o pecador, amanhã pode ser muito tarde, não pensamos que para o serviço que devemos prestar a Deus também. Não sabemos teremos oportunidade amanhã, mas hoje temos a oportunidade. Então vamos valorizar, vamos nos conscientizar que precisamos trabalhar para o Senhor. Uma outra coisa, fomos chamados para a santificação. E a respeito da santificação, eu quero fazer uso aqui, resgatar uma ilustração que o pastor Luiz Amaral utilizou em uma das suas pregações nesses dias, né, onde ele falou a respeito da santificação e usou para ilustrar isso a questão do banho, da higiene pessoal. Todos nós tomamos banho todos os dias, trocamos a nossa roupa para que possamos nos manter limpos. Então, Deus perdoou os nossos pecados, mas nós precisamos permanecer limpos. Nós precisamos todos os dias do favor que Deus nos dá através de Jesus Cristo. Precisamos fugir do pecado, precisamos evitar o pecado, precisamos nos dedicar a fazer a vontade de Deus, precisamos pedir perdão, nos humilhar pelos pecados que cometemos. Então precisamos nos preocupar com isso, precisamos fazer uma autoanálise. Eu me sujei, né? Nessa situação que nós estamos vivendo dessa pandemia, nós temos uma preocupação, por exemplo, com a higiene das mãos. Dependendo do que fazemos, já andamos com álcool gel no bolso, na bolsa, onde for, já aplicamos um álcool gel, já limpamos a nossa mão para seguirmos a nossa vida. Por quê? Estamos em nossa mente com uma consciência que nós temos que quando eu toquei em algum objeto, eu posso ter me contaminado. Então, o que eu preciso? Buscar um meio para me livrar daquele vírus, daquela sujeira. E para isso utilizamos o álcool em gel. A nossa análise em relação ao pecado deve ser dessa forma. Eu devo analisar o meu dia, as minhas atitudes, as minhas palavras, os meus pensamentos, porque atitude e palavra eu posso até pensar e me arrepender por causa do que o outro pode falar, mas e os pensamentos que as pessoas não conhecem? Só eu que conheço os meus pensamentos, né? Eu e Deus. E muitas vezes esquecemos que Deus olha os nossos pensamentos, sonda os nossos corações. O salmista Davi fala que o Senhor esquadrinha os rins, ou seja, vai lá no nosso íntimo, na fonte dos nossos pensamentos. Então precisamos nos preocupar e precisamos buscar em Cristo a santificação, o perdão dos nossos pecados. Também fomos chamados para sermos irrepreensíveis, ou seja, ninguém ter do que nos chamar a atenção. Então precisamos nos preocupar com isso. Outra coisa, fomos chamados para a comunhão, para termos o quê? Comunhão com Deus, comunhão com Cristo. E precisamos nos preocupar com essa comunhão, o participar da ceia do Senhor, participarmos, discernirmos o corpo do Senhor, lembrarmos do sacrifício que ele fez por nós na cruz do Calvário e termos comunhão também uns com os outros, não andar com problema, não andar com provocações com os irmãos, não andar criando dissensão entre os irmãos. Precisamos estar atentos, irmãos, para que as nossas vidas não sejam usadas para o serviço do nosso inimigo, mas para que as nossas vidas possam glorificar ao nosso Deus em tudo que há em nós. Uma outra coisa importante, um andar digno. As pessoas nos valorizarem pelo nosso andar. O andar o que é? Sequência de atitudes. A Bíblia nos fala a respeito de Jó, homem íntegro, sincero e que se desvia do mal. Olha que coisa interessante. E o que tem o mundo, as pessoas, não só os de dentro, não só os nossos irmãos, mas os de fora, as pessoas com as quais trabalhamos, os nossos familiares, o vizinho. Qual é a visão que eles têm do nosso andar? Qual é a impressão que eles têm do rastro que nós deixamos? Lembra de Eliseu? Vamos preparar um quartinho, porque aquele homem que passa pela nossa casa é um santo homem de Deus, um andar digno, reconhecido, né?
e no tempo futuro a nossa viva esperança, conhecer a vida eterna, desfrutarmos disso. Olha que privilégio, passado, presente e o que aguardamos o futuro. Conhecer a vida eterna, conhecer a Deus face a face, e então verei Jesus como ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, meus irmãos. Vamos para o próximo tópico, que a hora passa rápido e é bom quando nós falamos da palavra de Deus e vamos esquadrinhando a palavra do Senhor, mas precisamos também estar atentos ao nosso horário. O ponto 3 aqui que fala das riquezas da glória da sua herança. E aqui ele diz que na oração, aí na revista, né? Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Entender a riqueza da herança. O que tem depositado para eu tomar posse? Então, quando ele fala de herança, segundo Colossenses 1:12, é o que Deus deu aos seus eleitos. Vamos ler Colossenses? Vamos ler Colossenses capítulo 1 e o versículo 12, que nos diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, quando ele fala de herança, é aquilo que Deus preparou, que Deus deu. Lembra que nós estudamos na aula passada? Deus nos adotou, deu o seu nome para nós e nos fez dispenseiros da sua herança. E riqueza. Quando ele fala de riqueza, ele está falando das maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. E aqui o comentarista enumerou algumas dessas riquezas. Ele fala primeiro sobre perdão dos pecados, que é uma grande riqueza, uma grande bênção que acompanha a nossa salvação, o plano da salvação. Se não tivéssemos o perdão dos pecados, não teríamos acesso a Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. A adoção de filhos, que eu não vou explorar porque nós já estudamos na aula passada. As bênçãos que serão desfrutadas no porvir ou no futuro, que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 4 e 5, vamos ler aqui com os irmãos, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 4 e 5, onde ele diz aqui a respeito desta herança, né? Para uma herança incorruptível, ou seja, que não se acaba, não se corrompe, incontaminável, não pode se sujar, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus ou no poder de Deus. Essa palavra, essa expressão na virtude, dependendo da versão da Bíblia que você lê, vai estar escrito no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então, olha que maravilha as bênçãos que serão desfrutadas. Isso é uma riqueza, né? Que mais? Vemos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Isso está em Apocalipse, capítulo 22. Vale a pena nós lermos. Apocalipse, capítulo 22, versículos 3 e 4. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nele estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos e servas o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Participarmos das bodas do Cordeiro, uma outra riqueza. Está em Apocalipse 19, versículos 7 a 9, que nos diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Verso 9. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurado aqueles que são chamados
as ceias da boda do Cordeiro. Então não podemos perder o foco, devemos valorizar as riquezas que Deus tem preparado para nós. E também tomarmos posse da herança que está em Mateus, capítulo 25 e o versículo de número 34. Mateus 25, verso 34. Então dirá o rei ao que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Graças a Deus. Então, nós devemos valorizar as bênçãos de Deus. E veja, Paulo pede a Deus para que dê esclarecimento aos irmãos, para que eles tenham consciência dessas coisas. Então, nós precisamos também orar, Senhor, me dá graça para eu valorizar, para eu ter consciência do que o Senhor fez por mim. Orar pelos novos convertidos, orar pelos professores, orar pelos obreiros, pelo pastor, pelos pastores. Senhor, dá sabedoria aos teus filhos, aos teus servos, para que tenham graça do Senhor, para esclarecer estas verdades, para exemplificar estas verdades, para que elas desçam ao coração dos homens. Glória ao Senhor. Meus irmãos, vamos para o tópico 2, onde ele vai falar sobre a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. E aqui nós temos algumas palavras que o comentarista destacou e nós vamos então fazer uma sequência aqui dentro dessa apresentação. Eu não vou ler cada ponto aqui da revista para nós também ganharmos tempo. Então, quando ele usa a expressão sobreexcelente, ele está falando de algo extraordinário, algo que enaltece a magnitude do poder de Deus que a tudo sobrepuja, ou seja, que está sobre todas as coisas. Uma coisa excelente é uma coisa maravilhosa, uma coisa sobreexcelente é uma coisa extraordinária, que nós não nos deparamos, que não é comum vislumbrarmos, né? E ele fala sobre o sobreexcelente poder. Quando ele fala aqui de poder, aqui o comentarista ele fala que o termo aqui traduzido por poder indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida para ser executado, né? Que está em Atos 8:13. Vamos ler só para entendermos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8 e o versículo 13, que nos diz assim: E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito ou estava admirado, porque não era algo que se encontrava com facilidade. Então, este sobreexcelente poder de Deus, ele é necessário para quê? Para transformar e salvar o pecador. Isso está em 2 Pedro, capítulo 1, e versículo 4. Nós vamos ler aqui, junto com os irmãos. Acompanhe aí na sua casa. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, que diz: Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, este poder de Deus, ele transforma e salva o pecador, havendo escapado da corrupção, né? Então, Deus opera isso pelo seu grande poder. E também este grande poder opera e concretiza a bênção na vida daquele que crê. Quantas pessoas, lembra do centurião de Cornélio, que creu e as bênçãos foram concretizadas na vida dele? Ou também nos evangelhos, aquela outra passagem que o centurião vai rogar a Deus, ao Senhor Jesus, pelo seu criado? E aí Jesus usa inclusive a situação daquele homem para mostrar que um gentio manifestava mais fé
do que os judeus, do que aqueles que estavam esperando o Messias, né? Então, o grande, o sobreexcelente poder de Deus opera, transforma as nossas vidas, salva o pecador e ele opera e concretiza bênçãos nas nossas vidas. Meus irmãos, vou tomar uma água, porque a garganta seca também, né? Então, nós temos aqui então que esse sobreexcelente poder, ele transforma e salva o pecador, ele opera e concretiza bênçãos na vida daquele que crê, e ele é um poder eficaz. Isso está aí no tópico, no item 2 do tópico 2, né, onde ele fala sobre a força do poder divino. Eficácia sinalizando a ideia de poder em atividade, algo eficaz, algo que produz resultado, algo que produz resultado, se verifica, se identifica. Então, o sobreexcelente poder de Deus é um poder em atividade. Também é um poder com força e intensidade. Aqui ele fala, segundo a expressão força vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade, finalmente, issues, que indica o poder inerente de Deus, né? Então, poder potencial de Deus para operar em favor daqueles que creem. E esse poder opera então em nosso favor. E aqui o comentarista ele vai dizer, para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força deste poder: a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo à direita de Deus no céu e a sua elevação acima de todo domínio. E esse é o tema que nós vamos falar agora, sobre, entrando no terceiro e último tópico, os 3 exemplos irrefutáveis da força do poder divino. Então, primeira coisa, nós vemos a questão da ressurreição de Cristo, Cristo elevado à direita de Deus e Cristo exaltado acima de todo o domínio. Primeiro, sobre a ressurreição de Cristo. Cristo é a primícia dos que dormem. Então, Cristo foi o primeiro ressuscitado que ganhou o corpo glorioso, o corpo transformado e adentrou a glória de Deus. Então, Cristo é o primeiro e por isso nós temos a garantia de que também seremos ressuscitados. Também vamos vencer a morte. Também ganharemos um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo incorruptível, como diz a palavra de Deus. E essa é a nossa esperança. O dia em que soar a trombeta, a Bíblia diz: os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que estivermos vivos, seremos transformados a encontrar com Ele nas nuvens. Glória ao Senhor. E nós reinaremos com Cristo eternamente. Então, esse é um exemplo irrefutável da grande força e do poder divino sobre todas as coisas, até as coisas que para o ser humano ele não pode resolver, que é, por exemplo, ressuscitar alguém. Ele não consegue dar vida àquele que já está morto, mas Deus, pelo seu grande poder, tirou Cristo no terceiro dia daquela sepultura e deu a ele um corpo glorioso para que ele pudesse adentrar, não com um corpo material sofrido, mas com um corpo glorificado diante da presença do Pai Celeste. Glória a Deus. Também um segundo ponto, que é Cristo elevado à direita de Deus. Então isso mostra o quê? Honra e autoridade de Cristo sobre todas as coisas. O completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. O inferno, o mal, não puderam deter o nosso Cristo. Aquele Cristo que veio como homem, padecendo e sofrendo naquela cruz, aceitando aquele sofrimento. Agora ele está elevado à direita de Deus, posição de autoridade, posição de destaque no reino, para comandar, para exercer poder, para exercer autoridade. E uma outra coisa importante, que é uma bênção a nós, os salvos também triunfam em Cristo. E ele nos fez assentar em lugares celestiais. Reinaremos com ele. É o que nós lemos lá no Apocalipse, agora há pouco. Bem-aventurado
Bem-aventurado aqueles que foram convidados a participar das bodas do Cordeiro. Glória ao nome do Senhor. Item 3. Cristo exaltado acima de todo domínio. Isso quer dizer o quê? Que Cristo está acima de tudo que foi criado, de todo o reino de Deus. Né? Na teologia nós chamamos isso de reino cósmico. Tudo que foi criado, né? Independente se é visível ou invisível. Potestades, tronos, é o que o comentarista ele coloca aqui para a gente a respeito desse assunto, né? Onde Cristo está acima de todas as coisas. Se nós voltarmos um pouco aí na nossa leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 1, versículo 21, ele diz: acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Cristo exaltado acima de todo domínio. Ele é exaltado hoje e sempre será exaltado. Cristo triunfou e fez isso, e isso traz um duplo benefício para a igreja. E aqui qual é esse duplo benefício? Primeiro, Cristo é cabeça da igreja. E o segundo, a igreja foi designada para ser expressão plena de Cristo, para manifestar Cristo ao mundo pecador que precisa de salvação. Somos representantes dele. As pessoas precisam olhar em nós, reconhecer em nós a grandeza e o poder de Jesus Cristo. E nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós já estamos caminhando para o final da nossa aula de hoje. Aqui nós temos então como conclusão que, mesmo com todas as bênçãos que nós recebemos, devemos manter uma atitude de adoração contínua. Não é deitar no sofá, já que eu fui salvo, já que eu sou abençoado, então tá tudo bem. Não, não. A atitude, a devoção precisa ser contínua. E adorar é reconhecer a Deus, como superior a todas as coisas, como doador da vida. Ah, mas eu estou passando por isso, por aquilo. Muito bem, mas você deve adoração porque Deus te criou a isso. Deus nos fez para isso, para adorarmos a Ele. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Uma atitude de adoração. Ou lá em Abacuque, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, e aí tantas coisas que ele fala que pode dar errado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Irmãos, essa atitude precisa estar no nosso coração. Não estamos reunidos no templo. Precisamos nos reunir no templo? Precisamos. Quem ensina que nós não precisamos do templo está errado, porque não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus nos ensina a congregarmos, a estarmos reunidos juntos, estarmos juntos, participando da comunhão dos santos, convivendo entre os santos. Mas, irmãos, estamos impossibilitados. Mas a atitude de adoração, ela deve estar no nosso coração. Independente da situação, nós adorarmos a Deus, nós valorizarmos o que Deus fez por nós. Então, aqui, quando compreendemos as bênçãos da salvação, valorizamos o que Deus fez por nós. Olha quanta coisa Deus fez por nós. Deus nos salvou, Deus nos purificou, nos santificou, Deus nos tornou irrepreensíveis. Quanta coisa Deus fez por nós. Nos tornou cidadão dos céus, nos deu uma cidadania diferente. E nós fazemos o que por ele? O que nós valorizamos? Será que estamos realmente valorizando o que Jesus Cristo fez por nós? E muitas vezes, tantas situações, as pessoas vão para lá, vão para cá. Ah, mas para mim não dá, mas para mim, irmãos, como a Bíblia diz, já é hora de despertarmos do sono.
Já é hora de olharmos para a realidade, o tempo está passando. Deus tem nos dado bênçãos espirituais, bênçãos que não se findam nesta terra, bênçãos que não acabam com o passar dos anos. Nós precisamos valorizar isso e precisamos agir de forma agradável a Deus. E para finalizarmos, os que creem são beneficiados pelos atos poderosos de Deus. Se eu creio, Deus age por mim. Se você crê, Deus age por você. Se nós cremos, Deus age pela nossa nação. Se nós cremos, Deus age pela igreja. Deus age neste mundo, porque nada dessas coisas pode limitar o poder de Deus. Não é o vírus, não é a situação política, não é crise econômica. Nada dessas coisas amedronta o nosso Deus e ele tem poder para resolver todas essas situações. O que precisamos? Crer. O que precisamos? Nos unir. O que precisamos? Estar no mesmo foco. O que nós precisamos? Estar no mesmo espírito, guiados, movidos pela vontade de Deus, para que o nome dele seja glorificado em nossa vida. Meus irmãos, que bênção gloriosa estudarmos essa lição. Semana que vem nós vamos dar continuidade falando sobre o tema Libertos do Pecado para uma nova vida em Cristo. Então nós estudamos a eleição, a predestinação e a valorização de todas as bênçãos que isso nos traz. E agora nós vamos começar a falar libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Como deve ser então a minha atitude, como eu devo andar para que o nome do Senhor seja glorificado. Meus irmãos, antes de nós encerrarmos, de fazermos a oração final, nós convidamos um dos nossos dirigentes das nossas congregações para nos trazer aqui uma palavra de incentivo em nossa escola bíblica dominical. Nós vamos ouvi-lo e assim que retornarmos, vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade. Vamos ouvir nosso irmão que tem uma palavra para nós. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com você? Bom que você está aí na sua casa, acompanhando as aulas da Escola Dominical Online. Que Deus abençoe a sua vida por essa iniciativa, de conhecer a Palavra de Deus, amém? Irmãos, quero deixar uma palavra para a amada igreja, que se encontra lá no livro de Oséias, no capítulo de número 6 e o versículo de número 3, que diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Como que eu conheço a Deus? Através do estudo da palavra dele. Quanto mais eu leio a palavra, aprendo dela, a Bíblia Sagrada, eu conheço a Deus. E como eu prossigo em conhecer? Não parando de estudar, não parando de ler as Escrituras Sagradas, não parando de aprender. E por isso que nós temos a nossa escola dominical, porque através da nossa escola dominical, nós aprendemos a palavra de Deus. Então você não pode parar, você precisa continuar, prosseguir e conhecer a Deus. Amém? Louvo a Deus por essa iniciativa, com essas aulas online que você pode acompanhar na sua casa, junto com a sua família. Se você ainda não tem acompanhado, deixou alguma lição sem aprender, volte lá, assista, mas prossiga, não pare de aprender a palavra de Deus, tá? Deus abençoe sua vida. Quero deixar um grande abraço para a amada igreja, juntamente também para o nosso pastor Luiz Amaral, o pastor Eloy, coordenador da escola dominical. Que Deus abençoe a sua vida, amém? Então lembre-se, conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra de Deus, tá? Adquira a sua revista da escola dominical e assim continue a assistir às aulas. A paz do Senhor, a amada igreja, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, ouvimos esta palavra de incentivo, de alerta e vamos seguir em frente. Não vamos baixar a guarda, continue a solução, a intervenção em todas essas coisas. Não precisa de orar pela igreja, pelos irmãos, pelo pastor, pelo ministério e com certeza o Senhor tem grandes bênçãos a nos conceder ainda e grandes obras a realizar através das nossas vidas. Então eu te convido, vamos fazer uma oração, vamos encerrar a aula desta manhã
em nome de Jesus. Meu amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Oh, meu Deus, como eu sou agradecido a Ti por ter me escolhido para fazer parte de tudo isso. Senhor, estamos vivendo uma situação tão atípica. Estamos impedidos de deixar as nossas casas, de nos reunirmos na Tua igreja junto com os nossos irmãos. Mas, Senhor, ainda assim eu te agradeço por me conceder essa experiência e por me permitir, Senhor, valorizar tudo o que o Senhor fez. Valorizar a minha família, valorizar a tua igreja, valorizar a tua obra, ó Senhor. E eu te peço, nos ajuda a persistir nisso. Visita ao lar dos teus filhos nesta manhã com as tuas ricas bênçãos, Senhor. Ó Pai de amor, se alguém enfermo, eu te peço, cura as enfermidades em nome de Jesus. Se alguém precisando de uma libertação, liberta em nome de Jesus. Pai querido, nos desperta, enquanto há tempo para fazermos a tua obra. Move o coração do teu povo, Senhor, para fazer a tua vontade. Pai querido, quero te pedir também uma bênção pela nossa nação. Ó meu Deus, tenha misericórdia do Brasil. Ó Senhor, tu conheces o coração dos homens, os homens que estão em evidência, que estão no poder, mas que eles sejam instrumentos, Senhor, para realizar a tua vontade nesta terra. Peço-te, Senhor, usa de misericórdia, lembra-te dos teus filhos, dos teus fiéis que aqui estão. Ó meu Senhor, peço-te também uma bênção sobre a tua igreja. Abençoa o nosso pastor presidente, guarda ele do mal, do perigo. Senhor, com a sua idade já avançada, mas continua, Senhor, usando o teu filho com sabedoria, com graça, para conduzir a tua igreja diante de todas essas situações. Abençoa, Senhor, a sua família, o nosso vice-presidente, a diretoria da igreja. Abençoa o nosso pastor setorial, pastor Luiz Amaral. Guarde a ele, dê sabedoria, dê graça a ele, a sua família. Senhor, pastor Jefferson, os demais obreiros da tua casa, os professores da escola dominical, os nossos alunos, ó Senhor, do pequenino, da criancinha até o ancião. Também te peço pelas lideranças da igreja, estende a tua mão, Senhor. Continua conosco e que a tua paz reine em nossas vidas. Assim é o que eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Estenda a sua mão e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse em nossas vidas e conosco permaneça não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizemos amém. Deus abençoe, meu irmão. Continue firme, estude a sua lição e na semana que Deus permitir, estaremos reunidos novamente às 9 da manhã do domingo para estudarmos a Santa Palavra do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.